Olá, nessa aula falaremos sobre as danças de salão caribenhas, relembrando que a gente já havia começado a falar sobre as danças de salão na última aula, e inclusive a gente tinha falado sobre o samba, né, que é uma dança criada aqui no Brasil e muito característica do Brasil. Lembrando também de vocês vejam os vídeos até o final para não perder nenhuma informação importante na aula. Lembrando também no final da aula teremos aquele resumão esperto com as principais ideias e os principais temas que foram trabalhados nessa aula. Então a primeira coisa, quando a gente fala em danças caribenhas, a gente precisa saber aonde fica o Caribe, tá? O Caribe ele é uma região que fica um pouquinho acima da América do Sul, que é onde o Brasil está localizado. O Caribe ele é um conjunto de ilhas e alguns países bem pequenos que ficam um pouco abaixo também dos Estados Unidos. Então fica numa região entre a América do Sul e os Estados Unidos. E ali possuem muitas ilhas, né? Então foram formados ali muitos países, como Haiti, República Dominicana, Cuba, Jamaica, alguns pouco conhecidos por vocês, como Martinica, Santa Lucia, Barbados, Trinidad e Tobago, Ilhas Virgens, Porto Rico. Então tem muitos países que são pouco conhecidos pela gente. Mas essa aí é a região do Caribe, que é formada por muitas ilhas e banhada pelo Mar do Caribe, que recebeu esse nome por causa da região. Bom, então quais são essas danças aí, as danças caribenhas? Então temos o merengue, bachatá, cha-cha-cha, salsa, cúmbia, rumba, calypso e mambo. Como foi que surgiram estas danças? Então, como a gente já sabe, as danças de salão surgiram lá nos salões da corte, principalmente ali na França, né, com o rei Luís XIV. E depois elas foram levadas para outros países da Europa, principalmente também ali na Espanha. E os colonizadores que vieram para conquistar essas terras, como a gente viu ali no Caribe, principalmente os espanhóis, e também que eles trouxeram as danças de salão e elas também agregaram, receberam alguns movimentos que também foram trazidos pelos escravos africanos também, que foram trazidos para essas colônias. Então foi uma mistura aí das danças de salão europeias com movimentos de danças que os escravos africanos trouxeram também. Bom, que características que possuem essas danças? Principalmente a utilização de roupas sociais, os homens às vezes tirando ternos, camisas sociais, calças sociais e sapatos. E as mulheres utilizando vestidos e sapatos com salto alto. Elas possuem diferenças com relação ao ritmo, pode ter ritmos mais rápidos, ritmos mais lentos. São dançadas em pares, então por um homem e uma mulher, e normalmente são utilizadas instrumentos musicais, músicas instrumentais, certo? Como fundo dessas danças. Bom, vamos falar agora de algumas dessas danças. Então a salsa, que ela foi formada de uma mistura de outras danças, como o mambo, o cha-cha-cha e a rumba, e ela recebeu influências do merengue, que foi criado ali na República Dominicana, e também do calypso, que foi criado em Trinidad e Tobago. E também foram misturadas algumas outras influências, certo? Então a salsa recebeu inúmeras influências de outras danças na sua criação, que existe também muitos ritmos diferentes de salsa. Merengue. O merengue é um tipo de dança que ele utiliza uma marcação com o pé enquanto o outro arrasta no chão. Ele é bastante popular no Porto Rico, Cuba, Panamá, México, Honduras, Guatemala, Equador, São Tomé e Príncipe e Venezuela. É utilizado muito instrumentos como saxofone, acordeões, trompete e teclado no merengue. A rumba. Então a rumba ela foi uma dança que influenciou a criação do flamenco, que é outra dança bem conhecida.
ela tem um estilo mais suave e descontraído nos seus movimentos. Então vocês viram aí 3 danças caribenhas mais conhecidas. Agora a gente tem aqui algumas imagens com um pouco, né, apesar que elas são muito parecidas, as 3 danças, e depois vocês vão ver alguns movimentos específicos de cada uma delas, para que vocês consigam perceber aí algumas diferenças, tá? Aqui estão alguns movimentos da salsa, né? Vocês podem ver dançada em pares, né? Então um homem e uma mulher. A gente percebe aí que muitos movimentos eles são conduzidos pelo homem. Tem algumas poucas acrobacias, né? Agora a gente vê o merengue, pode ver que também é uma dança que ela é conduzida pelo homem. Tem muitas acrobacias feitas no chão pela mulher, né? E conduzida pelo homem. E a gente tem também a rumba, né? Que ela também é uma dança que possui também algumas acrobacias e que a mulher utiliza o suporte do corpo do homem nos movimentos. Não sei se vocês viram, conseguiram compreender aí as diferenças que existem entre elas. Bom, então a gente está fazendo aqui um pequeno resumo da aula. Então falamos sobre as danças caribenhas, vocês viram que existem várias. Então cada uma delas tem uma especificidade que principalmente está ligada ao local de cada uma delas. Elas então foram trazidas pelos colonizadores e tiveram influência também dos escravos africanos, os movimentos deles. E também foram influenciadas pelas culturas do local. E elas acabaram se espalhando pelo mundo. Temos como exemplos que a gente viu um pouco sobre a rumba, sobre o merengue e sobre a salsa. Lembrando que as danças são práticas corporais que elas recebem muita influência do povo que a criou, da cultura local em que ela foi criada. E conforme ela se expande, ou seja, conforme ela é repassada para outros povos, ela recebe características destes povos. Bom, agora aqui estão algumas referências, né, que eu utilizei, principalmente para pegar as imagens e também algumas coisas, alguns conhecimentos relativos às danças caribenhas. Bom, estamos chegando aqui ao final dessa aula. Sempre na dúvida, pergunte através dos canais que estão disponíveis ou deixe aqui nos comentários abaixo do vídeo. Se for preferir a pesquisar os assuntos, busque sempre fontes confiáveis e leia com atenção as informações antes de copiá-las. Muitas vezes vocês acabam copiando as informações sem sequer ler aquilo que está escrito, se é realmente aquilo que está sendo pedido na atividade, por exemplo. Lembre-se também de se inscrever no canal para ficar por dentro aí das novas aulas, das novidades. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Agora vamos ter aqui algumas informações, né, as principais ideias então, que a gente viu nesta aula. Então falamos sobre as danças caribenhas, que elas foram trazidas por colonizadores influenciadas pelos escravos africanos. E as danças, elas são a representação da cultura de um povo. Agradecendo aí a todos que viram esta aula. Espero que tenham contribuído com informações importantes para a formação de vocês e até a próxima aula.